Boa tarde, pessoal. Então é um prazer enorme estar aqui de novo no encontro do IPCE. Ano passado eu trouxe uma leve discussão a respeito de epistemologia espírita, com alguns diálogos entre filosofia e sociologia da ciência, né? E hoje a gente decidiu trazer o que eu considero, eu tentei garimpar 3 grandes trabalhos de um grupo de pesquisa em saúde e espiritualidade, coordenado pela doutora professora Ângela Linhares, e que ele está bem ativo ainda, principalmente pelo ramo que toca a parte da educação e a parte da saúde coletiva, principalmente no campus do Porangabuçu. A época que eu participava desse grupo, eu ainda acompanho ele à distância, vendo toda a construção teórica que eles estão empreendendo, mas a época que eu participava do estudo, estávamos juntos, né? Césio, que é físico, né? E que de vez em quando dá uma aula sobre religiões comparadas aqui pelo movimento espírita. O Valterdes, que eu trouxe o trabalho dele para poder a gente comentar, que é psiquiatra. O Tiago Holanda, que eu também trouxe, o Tiago Salles, que eu trouxe o trabalho dele para a gente comentar. A Lígia Herberelli, que é fisioterapeuta, defendeu a tese dela, a dissertação dela de mestrado pela Universidade Federal e atualmente está tentando defender a tese de doutorado dela, mas eu acho que agora é pela educação. Também estava presente alguns outros amigos, que eu não trouxe os trabalhos dele porque eu acho que eu já estava contemplando coisa demais e aí eu podia desgastar vocês, né? Mas depois a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode marcar um encontro, né? Ou tentar expor esses trabalhos de outra forma. De todo modo, todos esses trabalhos, menos o do Valterdes, eles se encontram no repositório da Universidade Federal do Ceará, certo? Então, eu vou apresentar em cada um dos slides, quando eu estiver entrando no pormenor dos trabalhos de cada um, vou apresentar a face da capa e vocês, ou através do título ou através do nome do autor, vocês vão poder acessar o trabalho. O meu objetivo aqui não é dissecar até a última instância todos os pormenores do trabalho de cada um, né? Propositalmente eu escolhi 3 trabalhos, porque vocês sabem que o Espiritismo adotou a didática da Trindade também, assim como várias outras escolas tradicionais, como um dos cortes mais didáticos que a gente tem para poder apresentar algum fenômeno e alguma realidade, né? Você vê que Kardec, né, a nossa doutrina é trina, né? A nossa concepção de ser humano é corpo, espírito e perispírito. Quer dizer, é um corte didático. E eu realmente considero que isso vinga, né? Realmente essa exposição em três momentos, eu acho que é muito fácil para o nosso cérebro captar. De outro modo, eu busquei fazer um crescendo. Eu peguei o trabalho do Valterdes, que é um trabalho menor e que ainda nem foi defendido. Então ele passou apenas pelo trabalho de pesquisa de defesa da qualificação, que eles chamam. Aí depois eu peguei o trabalho do Tiago, o Dr. Tiago, que inclusive esteve aqui no IPCE ano passado, apresentando um pouquinho do trabalho dele, que aí ele já é um pouco mais denso, mais vasto, só que ele é um pouco mais amplo. Então eu diria, em linguagem filosófica, que ele ganha em extensão o que ele perde em compreensão, né? Mas isso é uma escolha do pesquisador. E depois eu apresento o trabalho da Lígia, que eu acho que tem uma particularidade muito interessante, porque ela entra dentro de um espaço de pesquisa e acaba trazendo para a gente toda uma grandeza de um novo tipo de abordagem a respeito de saúde espírita, que aí eu estou dizendo só as cenas dos próximos capítulos que eu vou abordar, né? Então veja bem, eu vou ter um crescendo nesses trabalhos de compreensão a respeito da pesquisa espírita, certo? De todo modo, essa minha fala vai servir como uma introdução, ou então um seja bem-vindo a como é que você pode entrar com as temáticas de espiritualidade, e não só de espiritualidade. Esse grupo ele vai mais fundo, ele tem uma certa militância, como a Ângela gosta de falar, de tentar trazer o espiritismo para dentro da academia, né? Entendendo que essa questão entre espiritismo e ciência é uma briga tão fenomenal e de proporções ciência atual e acadêmica, né? O que eles entendem por oficial é uma briga de proporções tão imensas e incomensuráveis que dariam outra palestra e, na verdade,
todo um encontro para falar a respeito disso, né? Mas aí eu vou tentar pincelar e mostrar para vocês alguns pontos que são fervilhantes, né? Então vamos lá, pode passar. Esse daqui, então eu estou começando pelo trabalho do Valterdes, né? O Valterdes é um psiquiatra, ele começou a carreira dele como pediatra e depois médico perito e depois ele entrou dentro da psiquiatria. Um pouco sobre a história do Valterdes eu vou falar mais na frente, porque faz parte inclusive da metodologia da pesquisa, né? Então, ele decidiu pesquisar, veja bem, a percepção do indivíduo com transtorno por uso de substância, que aí ele sempre vai utilizar essa sigla durante o trabalho dele, TUS, transtorno por uso de substância, sobre a influência da espiritualidade no tratamento de sua dependência. Então eu captei algumas palavras, eu vou buscar ser bem didático para todo mundo conseguir acompanhar meu raciocínio, que eu quero que vocês cresçam dentro dessa compreensão junto comigo. Eu captei algumas palavras que são fundamentais dentro do título do trabalho dele. Percepção do indivíduo sobre a influência da espiritualidade, né? Veja que coisa interessante. Eu vou tentar conduzi-los a enxergar como é que o que eu chamo de temata espírita, ela forja determinados caminhos de investigação. Olha onde é que eu estou começando. Veja bem. Eu acho que o professor Márcio deve ter falado sobre Maurício. O professor Maurício deve ter falado sobre epistemologia agora de manhã, né? Porque epistemologia é um dos campos mais fecundos do último século, né? É um dos campos mais fecundos. É onde as pesquisas sobre ciência mais se aprofundaram. E no fundo essa palavra que sempre me pareceu meio assustadora, né? Epistemologia, ela significa nada mais nada menos do que o pano de fundo da ciência, né? Durante muito tempo a gente não percebeu que nós fazíamos ciência e que essa ciência tinha um pano de fundo. Existiam determinadas motivações, forças, impulsos que nos levavam, nós pesquisadores, a seguir adiante dentro do campo da ciência, né? Então, quando a gente começa a investigar esse critério de verdade, critério de investigação, onde o pesquisador ele está situado para tentar defender o que ele quer defender, né? Quando a gente começa a entrar dentro desse assunto, esse assunto é o campo da epistemologia. A gente sabe que desde Platão isso já era uma discussão, só que Platão ele falava isso a priori, assim, superficialmente. No último século, alguns pesquisadores decidiram aprofundar bem muito esse campo da epistemologia. Então, muitas das reflexões que eu vou estar trazendo para vocês são reflexões também epistemológicas. E é muito importante que isso aconteça. Então, uma primeira palavra que eu acho que vocês têm que ter em mente, que não pode sair da mente de nenhum pesquisador, se chama temata. Essa definição é uma definição que foi principalmente iluminada por um filósofo francês chamado Edgar Morin, que é o criador do pensamento complexo, né? E o Edgar Morin tem um trabalho muito profundo, resgatando outros pesquisadores de nome Thomas Kuhn e Popper, né? Sobre a comparação entre como nós fazíamos ciência segundo o modelo clássico newtoniano e como nós fazemos ciência hoje. O que ele tentou denominar de pensamento complexo, né? Como sendo uma sugestão. Uma das formas que ele tentou desvendar, deixar a nu, por assim dizer, foi o que ele considera como temata. Vamos voltar um pouco a essa história. Quando a gente está lá na ciência clássica newtoniana, bem quantitativa, existe uma ilusão de que nós somos seres objetivos, que nós somos completamente isentos, né, de preconceitos, e que inclusive é possível, se assim não for, eu ascender a um nível de tirar completamente a minha personalidade, a minha identidade e a minha história e entrar dentro de um campo de pesquisa como se eu fosse um ser puro, né? É o que na filosofia kantiana vão chamar de eu transcendental, ou no cartesianismo vão chamar simplesmente de eu, o ego que pensa, né? Pois bem, o Edgar Morin diz que é impossível você entrar dentro de um campo de pesquisa tirando de si o que ele considera sua temata. O que é a temata? É algo que é constitucional do pesquisador e que inclusive é essencial para levar adiante o seu impulso de pesquisa.
Eu vou dar um exemplo bem clássico, inclusive é um exemplo que o Edgar Morin ele dá. O Albert Einstein, por mais que ele investigasse como se dava os meandros do universo, né, a constituição da realidade universal, né, as forças atômicas, né, os pormenores da microfísica e do macrocosmo, em determinado momento da pesquisa, e aí eu não vou saber falar muito profundamente sobre a física de Einstein, mas eu estou simplesmente citando Morin, né? Em determinado momento da pesquisa, ele percebe que o universo é composto por forças que, teoricamente, ele não conseguia deixar coerentes dentro de uma mesma teoria. É como se, na concepção que veio à tona com os estudos de Albert Einstein, o universo tivesse se cindido em forças que são irredutíveis, né? Grosso modo, uma força que dirige o macrocosmo e uma força que dirige o microcosmo, né? O intramolecular, o subatômico, né? E essas duas forças, ao contrário da física newtoniana, elas não podiam ser reduzidas uma a outra dentro de uma teoria que explicasse as duas. Só que o Albert Einstein morreu tentando deduzir uma teoria que colocasse tudo em uma coisa só. Ele tentou fazer isso até a última instância. Parece que os cálculos dele não chegaram até conseguir fazer com que essa teoria lograsse êxito. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? É que essa crença de Albert Einstein de que o universo ele é unificado e existe uma elegância para tentar explicar o universo através de uma só teoria é uma temata que animava o coração e o espírito dele e que o conduziu até o fim da vida dentro do seu projeto de pesquisa, percebe? Né? Então, existe um motivo de trás de todo pesquisador. É isso que a gente começou a perceber na epistemologia da ciência. Então, por exemplo, quando a gente funda na Universidade Federal do Ceará um grupo que vai tentar abordar os meandros do que seria a saúde e espiritualidade, atualmente, para a gente sair de um olhar ingênuo, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual o seu motivo? Que é o que a Ângela geralmente fala para a gente dizer, de onde eu estou falando. E quando eu digo de onde eu estou falando, quando eu digo para vocês, eu estou falando a respeito de pesquisa espírita, de pesquisa de saúde e espiritualidade, e eu falo do espiritismo. Isso não está errado, isso não é pecado, você não está infringindo uma lei da ciência. Não, pelo contrário. Você está tomando consciência do lugar de onde você fala e você está deixando claro para o público que você está falando desse lugar. Né? Por que eu estou falando nisso? Porque olha como o título do Volterdes é extremamente espírita. Kardec, quando estava dentro das suas pesquisas, ele investigou uma coisa que, a princípio, não seria considerada ciência. Eu vou fazer um paralelo aqui. A maior parte dos paralelos que eu vou fazer, infelizmente, como a gente não tem um estudo aprofundado para a gente conseguir dissecar ele bem, vão ficar dentro da nossa mente em termos superficiais. Então, de novo, grosso modo, né? Mas existe uma analogia que é perfeitamente aprofundável. O Kardec, ele foi atrás de legitimar a percepção de indivíduos sobre espiritualidade. Quando você vai olhar as pesquisas de Kardec, elas têm essa singularidade que é revolucionária dentro do campo da ciência. Para eu conseguir entender uma realidade, eu vou falar com os indivíduos. E eu vou querer saber a percepção deles a respeito daquilo. E eu vou tentar entender a realidade a partir dos olhos desses indivíduos. A primeira legitimação que eu consigo fazer é a legitimação da percepção. Que antes a gente entendia a percepção como sendo um subproduto da ciência, ou então um devaneio. Então ele não vale como sendo um objeto da ciência, não vale. Desde Platão a gente entende que a ciência, né, a sensibilidade, ela pode ser muito fruto de engano, equívoco, vieses, né? Mas o Kardec, ele resgata a percepção dos indivíduos como um caminho possível de desvendar uma realidade. Segundo elemento que Kardec legitima, o indivíduo. Então, numa concepção clássica, tradicional e antiga, e que a gente quer ultrapassar,
o indivíduo é exatamente o que eu não quero estudar, porque o indivíduo tem uma visão individual, setorizada, localizada, insulada, né? Então ele não deve me dar, pensava o pesquisador antigo, alguma verdade que preste, porque eu quero verdades gerais, universais, que valham para todos os tempos e todos os espaços. Mas o que Kardec faz? Ele vai começando a investigar aquela personalidade extracorpórea que se manifesta pormenorizadamente e particularmente através daquele canal mediúnico, né? Investigando essa personalidade, ele vai partir dela e conseguir enxergar o geral. Da percepção do indivíduo, ele enxerga o geral. Exemplo clássico é o processo de perturbação do espírito depois da morte. Como foi que Kardec chegou nessa conclusão? Que depois de a gente morrer, a gente simplesmente não vai para o céu, não vai para o inferno, mas a gente passa por um processo mais ou menos confuso e nebuloso, né, antes de nós adquirirmos a consciência espiritual. O Kardec ele foi atrás da percepção dos indivíduos que falavam a respeito da sua morte logo depois do processo de desencarne. E aí ele foi acumulando dados de entrevistas, dados e mais dados, e ele conseguiu fazer uma teoria a respeito disso, né? É o que o professor Cajazeiras fala muito a respeito disso, quando ele está falando das particularidades epistemológicas da filosofia espírita ou da ciência espírita. O Kardec ele utiliza muito de um mecanismo indutor, né? Um acúmulo de dados fazendo com que eu possa induzir uma grande teoria, né? Muitas pesquisas que estão sendo agora veiculadas no universo espírita, eles partem desse princípio, né? E o que a gente não entende é que isso só foi possível por causa da temata espírita, que cá entre nós, agora eu vou revelar uma particularidade ainda mais profunda, que cá entre nós é um resgate da legitimidade do cristianismo. Veja bem, de todas as doutrinas que a gente tem, se a gente considerar as grandes doutrinas e escolas de compreensão da vida e do universo, o cristianismo, ele é o primeiro a tornar o indivíduo singular a grandeza legítima da conversa com a verdade. Perdão, às vezes o Maurício me convidou para poder aprofundar essa palestra no IPCE, aí eu fiquei tão empolgado, eu acabei trazendo um aprofundamento para cá. Se vocês não entenderem, pelo amor de Deus, falem, porque esses estudos que eu estou fazendo são de uma profundidade que é apaixonante para mim. Se vocês não conseguirem entender a minha paixão, eu não sei se vou conseguir fazer com que vocês se apaixonem, mas se vocês não entenderem a minha paixão, vocês perguntam, entendeu? É tranquilo dentro da antropologia, né? Há pouco tempo a gente começou a resgatar isso, que a gente começou a perceber que o cristianismo, ele foi a escola filosófica, doutrinária, religiosa, que ele relegitimou o indivíduo, a pessoa, como objeto de grandeza, né? De forma bem simples. Vamos pensar aqui nos grandes círculos simbólicos que a gente tem, né? Deus ou os deuses representam o universo das verdades. Os indivíduos representam o universo dos acidentes, né? Se você pegar uma mitologia que a gente tem muito contato, que é a mitologia grega, a humanidade, o conjunto de indivíduos que corresponde à humanidade, não significa nada para os deuses. Trazendo do universo simbólico para a nossa realidade, significa o quê? Para a verdade, né? Cada coisa que um indivíduo pensa não significa nada e eu realmente não estou nem ligando para eles. Era nessa concepção cosmológica que Platão estava. Os indivíduos eles tinham uma percepção que era uma percepção que eu não precisava nem considerar. Então, para os deuses, isso daqui é o universo da verdade. Os indivíduos não significam nada. Inclusive, os deuses brincavam muito com os indivíduos, né? Então, para eles, o pecado deles era até uma diversão. E se um Zeus da vida quisesse fulminar um ser humano, sem problema, contanto que mantesse o universo das verdades, do equilíbrio cósmico, tranquilo. Se o indivíduo começasse a pecar muito dentro do universo do cosmos de Zeus, se ele morresse estava bom. Quer dizer, ele não se importa com o indivíduo, né? Quando surge o cristianismo, já não tem mais um universo de deuses, mas continua simbolicamente o universo das verdades, que é o Deus.
Só que o universo dos indivíduos, que somos nós, ele é enxergado por Deus de forma diferente. Cada um de você importa. Importa tanto, eu estou entrando dentro do discurso simbólico do cristianismo, certo? Importa tanto que ele entregou o seu próprio filho, que no catolicismo, no cristianismo oficial é chamado de unigênito. Entenda isso com a simbologia da questão. Ele entregou o próprio filho para conseguir lhe salvar. A história toda da tradição judaico-cristã não é outra senão a conversa entre Deus e você. Não é entre uma humanidade perdida de indivíduos que ninguém sabe quem é. É uma conversa entre Deus e você para tentar resgatar você para o universo da verdade. Então Deus, extremamente representado na história da humanidade por Jesus, e nós enxergamos Deus através de Jesus no Espiritismo. Deus tem uma preocupação com cada indivíduo de forma singular, particularizada, né? Fazendo com que você ascenda a um nível de importância único em todo o universo. Percebe? Percebe? Então assim, para Jesus, quando Jesus ia atrás de curar uma pessoa, não era um membro de uma casta, um membro de uma raça, um representante de uma etnia. Não. É Maria, é José, é Antônio, é aquele espírito que para ele tem um valor que não tem igual em todo o universo. Ele é ímpar. O nome disso, pessoal, o nome disso que Jesus fez lá atrás não é outra coisa senão a legitimação do indivíduo dentro do universo da verdade. E que hoje a gente resgata assim, ó. Quando a gente vai atrás de tentar recuperar a percepção do indivíduo sobre determinado fenômeno, é como se eu sentasse com o indivíduo e dissesse assim: eu quero ouvir você. E tudo que você me falar importa absolutamente. Olha que coisa, né? Ótimo. Então assim, viajamos, né? Desce um pouco, assim. Pode passar. E aí, eu vou entregar para vocês alguns tipos de passos que esses pesquisadores, eles empreendem para conseguir chegar dentro da sua pesquisa. Um dos primeiros passos, obviamente, é a fundamentação, né? Então, você tem que entrar dentro da literatura e começar a se fundamentar, saber onde é que sua pesquisa pode estar, para onde... com quem ela está dialogando na literatura científica. E aí, quando eu comecei a ler o trabalho do Walterdes, eu percebi esses dois grandes nomes, né? Um deles é Koenig e outro é Alexandre Moreira. O Koenig, ele, se eu não me engano, é da Universidade de Harvard. Eu peguei esses dois grandes nomes porque, se você for atrás desses dois nomes, você já está muito feliz dentro da sua pesquisa quando você vai atrás das conexões entre saúde e espiritualidade, né? O Koenig, você coloca Koenig, Medicina e Espiritualidade. No Google você encontra todos os trabalhos do Koenig. E o Alexandre Moreira de Almeida tem até uma página no Facebook que ele divulga vários trabalhos que ele faz, se eu não me engano, na Unicamp, né? Oi. Tem um livro todinho sobre medicina e espiritualidade. Todinho. Medicina e religiosidade, se eu não me engano, medicina e religião, porque ele tem talvez eu ainda fale um pouco sobre isso, ele tem alguns pormenores de discussão conceitual em que ele prefere dizer que religiosidade é melhor trabalhada do que espiritualidade. Eu não sei se vale a pena a gente comentar isso aqui. Então, eu trouxe esses dois trabalhos porque é interessante você ver que, principalmente Koenig e Alexandre Moreira, eles têm uma visão dessa história de discussão epistemológica interessante. Mas eles trabalham dentro muito do campo do quantitativo. Eu vou falar sobre isso para vocês. Quantitativo versus qualitativo. Eles trabalham muito dentro do campo do quantitativo. E no fundo, a gente do Núcleo de Estudos de Saúde e Espiritualidade, fundado pelo Ângelo Linhares, a gente não entra muito dentro do mérito quantitativo. O Walterdes, ele decidiu trazer esse trabalho, principalmente os quantitativos, como problematização, para mostrar para o leitor o quanto essa temática das relações entre espiritualidade e saúde estão muito fortes e presentes dentro da literatura médica. Então ele acaba entrando no quantitativo. Mas é interessante a gente perceber que, na maior parte das vezes, quando a gente trabalha com dados quantitativos, o que são dados quantitativos? É coisa que eu consigo quantificar,
colocar em tabela, colocar em gráfico, né? Sua resposta vai ser quase dentro dos modelos de sim e não, numa escala de 0 a 10. Quanto é que você dá de importância à espiritualidade no seu processo de tratamento, né? Então tudo isso está dentro do universo quantitativo. Quando você trabalha dentro do universo quantitativo, é bom, é importante, quando você está no nível de descrição e revelação de uma realidade que você ainda não conhecia, mas ela fica na superfície, né? Geralmente os trabalhos quantitativos, eles são muito bons em conectar relações entre várias coisas. De novo, eu vou utilizar uma expressão aqui que é muito boa para a gente entender essas questões. Eles ganham em extensão o que eles perdem em profundidade, né? Geralmente, quando a gente trabalha muito dados quantitativos, você ganha em extensão ou em certeza de relações o que você perde em profundidade, em extensão, né? Em profundidade, em compreensão, né? Mas é válido. Então, eu quero provar que o que eu estou falando existe em grande quantidade sendo dialogado na literatura científica. Dados quantitativos são interessantes, ele vai mostrar o quanto que aquilo ali está presente, né? Mas para a gente entrar nos próximos méritos, é importante o qualitativo, né? Eu acho que eu vou falar sobre o qualitativo, principalmente na pesquisa do Tiago. Pode passar. Aquele dali é o Kennedy. Estava numa palestra inclusive que foi feita pela CPFL Cultura, mostrando o quanto os estudos de saúde e espiritualidade estavam em voga, mostrando grandes crescimentos desse diálogo, né? Pronto. Aí, é interessante que a Ângela Linhares, ela sempre nos conduz para que nós façamos uma imersão dentro desse universo aqui. E aqui já é outra grandeza que vocês têm que tomar consciência. Que universo é esse? História de vida, o eu que se narra. E aí eu trouxe para vocês um trabalho que é uma das principais autoras que a gente utiliza lá no grupo de pesquisa, que é a Christine, vixe, não apareceu o nome dela. Aquilo dali é o prefácio de Michel Fabre, que é um grande pesquisador sobre história de vida, mas é a Christine Delory-Monbéger, né? A Christine Delory-Monbéger, esse livro é dela, L'Histoire de vie, de invention de soi au projet de formation, quer dizer, da invenção de si ao projeto de formação, tá? Então, de uns tempos para cá, começou a aparecer dentro do círculo das ciências humanas, né, um tipo de pesquisa que se chama narrativa de si, ou biografização, ou história de vida, né, que são elucidados por esses autores que eu comecei a citar, o Michel Fabre e a Christine Delory-Monbéger, né? São autores que eles começaram a resgatar. Muito do que eu vou falar aqui vai ter essa questão de legitimação de questões que não eram legitimadas antes. O que foi que a Christine Delory-Monbéger legitimou? A história de vida como possibilidade de fonte de pesquisa. A história de vida de você, né? Então é você sentar dentro de um círculo e dizer assim, como foi sua vida até chegar até aqui? E essa história do eu que se narra, ela passa a ser também uma fonte de pesquisa, né? Vamos dialogar um pouco com o nosso movimento espírita, principalmente o brasileiro, né? Se vocês forem lá os romances de André Luiz, né, psicografados por Francisco Cândido Xavier, vocês vão perceber que mas também começou a aparecer em vários outros romances, né? Muitas das pessoas que se apresentam no plano espiritual, o primeiro processo que elas fazem depois de saírem da confusão inicial é tentarem se resgatar, né? Então você encontra muitas cenas nos romances espíritas de espíritos dialogando o que foram na Terra, por onde passaram, quais foram seus objetivos, suas motivações, né? Então eles acabam falando a respeito das histórias de si. E na medida que eles contam a própria história, eles se reconstroem, eles estão se elaborando e continuam num processo que é de colocar tijolo sobre tijolo em cima do espírito para poder se reformar, né? Reformar, que era uma palavra que inclusive merece até um pormenor, né? O professor Herculano Pires não gostava da palavra reforma, porque ele dizia que reforma geralmente, mas simbolicamente é compreensível. Estou mostrando para vocês a perspectiva do professor Herculano.
Reforma dava a ideia de alguém que estava quebrado ou que era imperfeito, né, e que precisava se consertar. Mas o professor ele entrava dentro da metafísica espírita mais profunda, que dizia que nós saímos da simplicidade, da ignorância e partimos para a complexidade suprema e bondade, caridade, né? Então, dentro desse processo não existe reforma, existe sempre a posição de conhecimentos e evolução contínua sem retrocesso, né? Então, quando você faz a história de si, o que você está fazendo é permitindo sua construção, a continuidade da sua construção. Quando a Delori Monbege ela traz essa perspectiva, ela traz na busca de legitimar a história de vida dos sujeitos que eu estou tentando fazer a pesquisa, para eu conseguir analisar essas falas, né? A história de vida é uma fonte legítima de pesquisa. Eu fiz isso na minha pesquisa do meu projeto de palhaçoterapia, entrevistando os vários indivíduos e perguntando como foi sua vida até chegar a esse projeto. Então, os meus dados de pesquisa foi o discurso dos indivíduos sobre a história de vida deles até chegar ao projeto de palhaçoterapia. Então, eu utilizo pesquisadores como a Delori Monbege para dizer que esse tipo de dado é legítimo, né? Só que a professora Ângela, ela faz com que a gente faça, né? Ela nos propõe, ela nos induz a fazer um trabalho ainda mais profundo. Ou então participando de um outro tipo de dimensão. Ela chega para a gente, pesquisador, e diz assim: quem é você? Veja a pergunta que está se fazendo. E veja como também essa pergunta vai ser novamente revolucionária. Quem é você que está querendo pesquisar esse assunto? Né? Quem é você que está querendo pesquisar esse assunto? Então, se vocês foram olhar, a maior parte das pesquisas conduzidas pela equipe da professora Ângela Linhares, todas elas vão ter um capítulo chamado... Deixa eu ver se o Walter colocou. Não, eu acho que Caminho Teórico-Metodológico, o eu que pesquisa, né? Mas eu acho que não foi o Walter que colocou isso não, né? Qual a importância de você mostrar quem é o eu que pesquisa? Essa importância tem uma importância metodológica, mas ao mesmo tempo tem uma importância moral. Mas não moral no sentido de, eu vou ser honesto com a comunidade acadêmica. Não é. É porque ao mesmo tempo que eu estou mostrando para você de onde eu estou falando, e eu já falei sobre isso, né? Eu transformo esse tipo de pesquisa em um processo de evangelização do meu próprio espírito. Porque, fala a professora Bossi, que nem espírita é, apesar de frequentar o círculo lá do Paz e Bem, né? Mas ela não se considera espírita. A professora Malu Bossi é uma das principais estudiosas em pesquisa qualitativa aqui no Ceará, que está no Brasil, né? Ela fala que, ela diz, né? Eu não consigo entrar numa pesquisa se eu não estiver apaixonado por ela, né? Então, se eu não estiver apaixonado por ela, quer dizer, o engajamento do eu pesquisador com esse assunto que eu estou pesquisando. Isso acaba fazendo que a sua temata seja forte, seja iluminada, e acaba te colocando numa pesquisa que seja significativa para você. Ela não passa a ser simplesmente uma pesquisa para você adquirir um diploma, mas é uma pesquisa que vai te beneficiar como espírito caminhante na sua evolução, no seu processo de aperfeiçoamento, né? Então, outra dica, que você, quando estiver fazendo a pesquisa, você se investigue. Eu sou um espírito pesquisando isso. O que eu quero de mim? Né? Então você começa a perceber o que seria o pano de fundo das pesquisas espíritas e que não está explícito no texto. Eu acho isso encantador, né? Você percebe que todas as pesquisas espíritas, elas têm determinadas, como se fossem entrelinhas, né? Contexto, é como se fosse uma sombra. Vocês sabem a definição de palimpsesto? Palimpsesto é quando a gente utilizava pergaminhos que eram estruturas que eram feitas de couro e eram muito profundas, e como era muito difícil o processo de fabricação de pergaminhos, as pessoas acabavam aproveitando os pergaminhos, só raspavam ali a superfície do pergaminho e escreviam em cima, né? Então, na arqueologia, às vezes o pessoal utiliza essa simbologia, os palimpsestos, né? Quer dizer, quando você está olhando um pergaminho, às vezes você enxerga a sombra do que foi escrito por trás. É isso que eu estou trazendo para vocês. É a sombra do que está escrito por trás, né? Então,
eu coloquei ali um dos itens, é uma querela agostiniana, porque o Santo Agostinho, quando ele escreveu o seu livro As Confissões, ele já trouxe um pouco disso, né? Ele trouxe um pouco do ser que se confessa, e aí olhar a obra As Confissões de Santo Agostinho por essa perspectiva é outra questão, dá outro norte para a leitura dessa obra. Você se confessar é você tentar olhar um pouco para si e fazer exatamente esse caminho que eu estou propondo para vocês, né? É saber por onde eu venho andado e para onde eu estou caminhando. E a partir de então entender que a minha vida ela deve ter determinada bússola e determinado norte para eu conseguir chegar lá, né? Então essa querela agostiniana ela transforma isso. É uma coisa que o cartesianismo colocou de lado e que eu acho que a você resgatar o diálogo entre Santo Agostinho e René Descartes é uma grandeza muito interessante. Por quê? Porque se você for perceber a construção do que René Descartes denominava de eu, é uma construção que torna esse eu completamente não real, né? Não real. René Descartes, ele, com medo de tudo que estava ao redor dele, que era vários movimentos céticos, né? Ele diz assim, como é que eu posso fundar a possibilidade de uma ciência em torno de tanto ceticismo? Aí ele faz um movimento da alma que é o seguinte, vou começar a duvidar de tudo. Então ele começa a duvidar de tudo, inclusive da própria realidade. E aí ele chega numa realidade ou numa verdade que ele considera irredutível, que é, se eu duvido de tudo, eu penso. Se eu penso, então o eu ainda existe. Mas esse eu, as críticas modernas a respeito desse discurso de René Descartes, teve uma razão de ser historicamente naquele momento. Mas esse eu não existe. Ele não existe. É impossível você viver uma vida duvidando de tudo. E é exatamente o próximo passo que René Descartes não consegue estabelecer. Eu entendo que eu existo. Depois que eu duvidei de tudo, só sobrou eu duvidando. Então eu existo. Mas, meu filho, qual é o próximo passo que vai permitir que você saia de si e consiga encontrar a verdade fora de si? Não dá. Não dá. Ele insula o eu dentro de uma redoma que é muito pior do que o ceticismo. Muito pior. Só que esse eu que René Descartes vai desconstruir, eu não sei o que foi que aconteceu na história da ciência, que as pessoas entenderam que dava para a gente construir um eu puro e a partir daí a gente começar a pesquisar. Não vamos colocar a realidade que a gente pode duvidar entre parênteses e esse eu vai pesquisar. Aí surge um eu de um pesquisador de laboratório que fica querendo ficar distante da realidade e investigando ela como se esse eu fosse um cara que a realidade não influi, né? não perturba. Aí, de novo, vamos abrir um parênteses e fazer um diálogo com Kardec. A pessoa diz que Kardec é cartesiano, né? Kardec assumiu esse eu na sua pesquisa? Não assumiu. Quando Kardec entendeu que os espíritos que estavam presentes eram inteligências tanto quanto ele, a primeira coisa que ele fez é dizer assim, senta aqui e me ensina. E aí ele começou a fazer um tipo de pesquisa que para a época era um pecado, né? O objeto de pesquisa dele ajudou a construir a própria pesquisa. Quer dizer, os espíritos são tão autores da doutrina espírita quanto o próprio Kardec. Esse eu está isolado do mundo? Não. O eu que Kardec descobriu é um eu, número 1, que tem uma percepção transcendental, que assume essa transcendência, né? E que dialoga com o transcendental. E que constrói a verdade em conjunto. Mas a partir do conhecimento de Kardec, o ponto de partida para a comparação com quem vem chegar é do conhecimento dele de pesquisa. Porque Kardec passa a perguntar limpo, não, mas com a consciência do que eu sei. Isso. E eu pergunto uma nova verdade se me convencer. Isso. É isso, né? Então, para você ver, a temática é tão interessante que eu acho que eu vou ficar só no Volterdes. Eu trouxe só um projeto de qualificação e eu acho que a gente vai ficar por aqui, mas vamos ver se a gente consegue. Eu vou passar
rapidamente o Tiago e a Lígia, porque eu acho que a Lígia ela trouxe uma contribuição muito especial para a gente. Mas eu discuti muitas coisas com vocês que eu acho que foram essenciais aqui. Mas nesses últimos 15 minutos vamos tentar fazer um fechamento que conduza o nosso pensamento para onde eu queria mostrar. Então, nós entendemos isso, né? Então, essa construção do eu, essa história de vida. Beleza, pode passar. Aqui ele só mostrando que ele traz um trecho dizendo que ele vai fazer, que ele encontra na literatura esse diálogo muito profundo e profícuo e fértil entre saúde e espiritualidade, mas a maior parte deles são quantitativos. Então, a partir de aqui, o Voltaire vai assumir uma posição. Eu não quero quantitativo, eu quero qualitativo. Então, eu vou atrás da percepção dos indivíduos, né? Então, o pesquisador já está se assumindo cada vez mais no seu campo de pesquisa. Pode passar. E aí, você veja como são as perguntas dele. Ó. As perguntas como são interessantes e participam do universo da qualidade, né? A pergunta dele era: como se dá a ação da fé religiosa na prevenção primária do consumo de drogas, e especialmente no tratamento da dependência? Como se dá? Você não tem como quantificar isso, você tem como compreender. Quais são os processos envolvidos na vivência espiritual do indivíduo com o transtorno de uso de substância que estão relacionados ao maior período de abstinência e ao menor número de recaídas? Processos envolvidos na vivência espiritual. Ele vai investigar processos, né? Em que momento a ausência da religiosidade / espiritualidade favorece o adoecimento expressado pela dependência química, e por que isso acontece? Que fatores de natureza espiritual predispõem a um desfecho positivo ou negativo no tratamento do indivíduo com TUS, né? Eu fico me lembrando de Kardec fazendo o livro Céu e Inferno, investigando palestra com os espíritos. Aí ele vai investigar quais os processos que estão dentro do espírito suicida, quais os processos espirituais que estão dentro do espírito endurecido, quais os processos espirituais que estão dentro dos espíritos de luz, né, benevolentes, etc., né? Quer dizer, a temática do Voltaire e desses grupos, eles acabam tendo que beber em Kardec, e querem beber em Kardec, né? Pode passar. Aí vem o Tiago, que aí o Tiago ele decidiu ir para uma grandeza bem maior, né? Olha como aconteceu aqui do Tiago, né? A produção de saber na interface entre os transtornos psiquiátricos e a espiritualidade. A perspectiva espírita em pauta. Olha como ele foi fundo e ele quis abraçar um grande mundo, né? Eu acredito que ele foi feliz em vários pontos, né? E como a temática é grande e original, às vezes a gente vai perdoando um deslize aqui e acolá que ele comete, porque ele começou, né? Todo mundo que começa já pode ser perfeito, né? E aí eu decidi colocar em perspectiva duas falas: a produção de saber e a perspectiva espírita, que eu falei há pouco a respeito dela, né? Essa temática, essa expressão, a produção de saber, é outra temática, grande temática dentro dos círculos de produção de conhecimento desse nosso núcleo, né? A gente parte de um princípio que o saber não é descoberto. Olha que interessante, né? Não dá simplesmente para eu chegar na realidade e eu encontrar o saber como se eu estivesse encontrando uma pepita dentro de um riacho, né? Principalmente quando eu estou lidando com seres humanos. Não dá para eu descobrir um saber como se eu tivesse... Enfim, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Como se eu estivesse procurando um Pokémon, não é Pokémon GO, entendeu? Não é assim que aí você vai lá e joga uma Pokébola e captura o Pokémon, não é assim. Quando eu estou lidando com seres humanos, o que eu tenho que fazer é o que Kardec fez. Peraí, existe uma inteligência fora de mim que também fala. Se eu utilizar a perspectiva cartesiana newtoniana, o que eu tenho que fazer é jogar uma gaiola. O professor Newton Souza já esteve por aqui, já? Vai ser na próxima. O professor Newton, ele tinha quando ele ainda participava do grupo de teatro Lema, ele tinha uma peçazinha que era Causos e Casos de Obsessão, do Espiritismo, que aí eles brincavam com determinadas crenças e senso comum das pessoas, né? E aí tinha a história de engarrafar o espírito, né? Aí chegava o professor Newton dentro do teatro com uma garrafa assim de 2 litros de Coca-Cola, sei lá, atrás do espírito que ele tinha que engaiolar. Ele sabe, peraí que agora eu pego ele. E o espírito era o Reginaldo, que tinha, sei lá, escapado do plano espiritual e estava fazendo furdunço aqui no meio da terra, né? Então assim, não dá, pessoal, não dá
Como é que era? Tudo que você queria saber sobre mediunidade e você nunca teve coragem de perguntar. Não dá, aí eu vou revelar uma coisa aqui, eu sinto muito por estar, às vezes, diminuindo, quebrando as ilusões. Não dá para engarrafar um espírito, né? Aquele desenho do caça-fantasma, que o cara jogava um aparelho que ficava engolfando ectoplasma. Não dá, né? Como eu posso capturar um espírito? Conversa com ele, e os dois, ninguém vai engolfar ninguém, mas os dois vão produzir um saber. Né? É isso que vai acontecer, né? Seja espírito encarnado ou desencarnado. E aí vem a metodologia, por exemplo, que é utilizada pelo Tiago, mas também pela Lígia. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é um ponto importante, mas eu queria falar sobre a metodologia. Pode passar. Mais uma vez, círculo reflexivo, a pesquisação. Então, esse círculo reflexivo, ele foi criado pelo pessoal, por esse senhor, parece que a primeira vez que a gente ouviu falar sobre ele foi em 1947, o senhor Lewin, mas a partir de então várias pessoas começaram a utilizar esse tipo de pesquisa, que se chama pesquisação. Sobre outra perspectiva também existe pesquisa participante, pesquisa colaborativa, mas o que é que ela pressupõe, né? Ela pressupõe que você observe uma determinada realidade, né? Vamos começar pelo observar. Você reflita sobre ela, né? Aí depois você vai elaborar uma forma de solucionar o problema, quando você encontra o problema na realidade. Depois você vai fazer um plano, observar como é que esse plano está se conduzindo e, de novo, dentro desse círculo. A grandeza desse tipo de pesquisa é porque você faz essa pesquisa com a comunidade. Então você não utiliza a comunidade que você está querendo pesquisar como sendo um objeto de pesquisa. A comunidade ela entra dentro do processo de construção do saber, o que a gente chama de produção do saber. O que o Tiago fez e o que a Lígia fez, né? Sentam com as pessoas e dizem: qual é o problema da nossa realidade? O problema da gente, no caso do Tiago, é porque a gente não entende. Eu sou espírita, mas eu sou psiquiatra. Isso ele pegou várias pessoas também que eram, por exemplo, psicólogos e espíritas, médicos e espíritas, né? Eu tenho uma dúvida dentro de mim, eu não sei conciliar as duas coisas. Então isso é o problema da realidade. Vamos sentar e conversar sobre isso? Vamos. E aí eles começaram a conversar, gravaram o que eles colocaram, transcreveram e começaram a analisar. Então, durante todo o processo, é um processo de diálogo a respeito do problema que nos aflige, reflexão em cima do problema, proposta de solução. Então, nós dois criamos uma teoria para solucionar isso daqui, e aí nós vamos reavaliar essa teoria para ver se confere com o que nós entendemos, o nosso estudo. Então, o pesquisador cresce junto com a comunidade de pesquisa. Deixa eu dar um exemplo bem clássico que aconteceu no Canadá. O Canadá utiliza muito esse tipo de pesquisa, né? Eles foram avaliar a possibilidade de implementar um certo tipo de nova educação entre uns índios canadenses, que eu não me recordo qual é a tribo indígena. E aí eles decidiram fazer assim, para que a gente tenha força de investigação e prova, né? Então a gente tem que separar alguns curumins que não vão receber esse tipo de metodologia e outros que vão receber. Só que durante todo esse processo eles estão investigando, estão sentando junto com os índios, né? Estão sentando junto com a comunidade, estão criando a metodologia junto com eles, estão dialogando, percebe? Então, eles observaram, será que esse tipo de metodologia, que é criado inclusive dentro da forma de conceber o mundo de vocês, será que esse tipo de metodologia ele pode ser incrementado com algum diálogo com outras culturas e fazer com que vocês se apercebam e gostem dele e sejam beneficiados por ele, né? Só que aí eles vieram com essa metodologia de separatividade. Eu vou colocar um estudo caso-controle, né? Aqui eles vão receber o método que a gente acabou de formular e esse daqui não. Aí olha o que aconteceu, olha que coisa interessante. Os índios chegaram para os pesquisadores e disseram assim: peraí, você acha pela sua pesquisa que esse método vai ser melhor e vai ser bom? Sim, nós achamos. Esse é o nosso pressuposto de pesquisa, né? Será que esse método vai ser bom? Certo. Então, enquanto esse método vai estar acontecendo, metade das nossas crianças não vai ter o que nós consideramos ser benéfico para as outras crianças.
Mas isso é só durante a pesquisa. Não, isso não pode acontecer na nossa tribo. Então não pôde separar em caso controle. Os índios trouxeram a cultura deles de solidariedade, generosidade, de impossibilidade de separar as crianças em metodologias diferentes de benefício e disseram, essa pesquisa só pode acontecer se todo mundo estiver dentro dela. Aí você diz assim, o pesquisador cartesiano, mas meu Deus, eu não vou conseguir provar nada desse jeito. Azar o seu. Ou todo mundo se beneficia ou ninguém se beneficia. Porque aqui a prioridade é a generosidade, não a verdade. Mas acaba sendo a verdade, porque é a verdade amando a generosidade, percebe? Então acaba que essa pesquisação ela traz a possibilidade de outra legitimidade. É de aquele que seria o objeto de pesquisa se unir ao sujeito de pesquisa. Que era o que Kardec fazia. Era o que Kardec fazia. Pode passar. E aí aqui, pode passar. Veja só assim, eu trouxe aqui o índice da Lígia, né? O índice da Lígia, veja aqui, ó, isso é o índice do trabalho dela. Veja como ela começa assim, ó, o percurso da minha espiritualidade. Então, onde eu me situo para poder investigar isso daqui, né? Esse trabalho da Lígia foi um trabalho que ela fez dentro de uma casa espírita que ela participa, que é a Casa da Sopa. Então ela decidiu investigar o trabalho que acontecia entre o acolhimento das pessoas em situação de rua lá da Casa da Sopa. Eu trouxe o trabalho dela como movimento final desse nosso círculo reflexivo pelo seguinte motivo. Porque é perfeitamente visível o crescimento e o alargamento da consciência da Lígia até chegar num topo, que seria a cereja do bolo da pesquisa espírita dela. Vou mostrar para vocês. Volta um slide. Olha como ficou o trabalho dela. Fluidoterapia como racionalidade em saúde. Um estudo sobre a produção de saber. Agora vocês sabem o que é produção de saber quando a gente fala sobre isso. Do Grupo Espírita Casa da Sopa no contexto do cuidado para com o sujeito em situação de rua, né? Então, as duas coisas que eu enfatizei foi fluidoterapia e racionalidade em saúde. Quando nós falamos em fluidoterapia no meio espírita, é diferente do meio médico. Mas ela falou como fluidoterapia do meio espírito. No meio médico é oferecer soro, né, ring lactato, soro glicosado, essas coisas. Então, lá, quando você vai, se você for investigar, fluidoterapia vai estar relacionada a isso. Mas para a Lígia, fluidoterapia era o quê? O que vocês sabem. Passe, água fluidificada, né? Pode passar. Aí olha como é que é a construção do trabalho dela. Olha como é interessante, ó. Ela começa dizendo o percurso da minha espiritualidade. Onde eu sou, quem eu sou, qual a minha história de vida, como eu chego aqui nessa espiritualidade. E atualmente essa espiritualidade está situada dentro de um trabalho. Qual é? É o acolhimento da população em situação de rua. Então ela vai mostrar pra gente o que seria a população de rua, o que é que os sociólogos estão falando a respeito disso, né? A espiritualidade da Lígia atualmente está apontada para o acolhimento dessas pessoas. Então eu primeiro comecei sabendo quem é a Lígia. Entendi onde é que está o caminho espiritual dela. Vi para onde ele está apontado. Vi onde ele está situado. É o próximo capítulo. O Grupo Espírita Casa da Sopa. Olha que interessante. O crescendo do raciocínio dela. Dentro dessa Casa da Sopa, aí ela uniu as duas coisas. Onde é que a Lídia, espírito em construção que ela revelou no primeiro capítulo, se encontra com os outros que ela está tentando crescer junto com eles, que são as pessoas em situação de rua? É dentro da Casa da Sopa, na situação de acolhimento. Eu chamaria, né, síntese. Não, mas é uma síntese muito mais profunda do que aquela que a gente encontra em alguns universos da discussão da dialética. Eu, Lídia, só a tese. O outro, em situação de rua, é a antítese. A síntese de nós dois, que é uma síntese dialética muito mais bonita do que uma coisa estanque, acontece em um momento muito particular, que é o encontro dentro do acolhimento na Casa da Sopa. Aí ela vai falar sobre esse encontro. Só que uma coisa muito especial acontece. Pode passar. Quando ela começa a investigar esse problema desse encontro, ela percebe que está acontecendo uma grandiosidade nesse encontro que a ciência não está captando.
Esse encontro está na Casa da Sopa, a gente pensa que é só entregar sopa, mas eles também fazem esse processo terapêutico. Entregar sopa não é só entregar sopa, né? Corrigindo aqui minha fala, mas é porque eu estou querendo mostrar que acontece algo muito maior. Esse acolhimento não é simplesmente satisfazer uma necessidade material do indivíduo, mas eles buscam fazer um acolhimento também espiritual. E nesse acolhimento espiritual, ela encontrou que existe essa questão da fluidoterapia, que é o passe, que é a água, mas que também é algo que eles chamam de sonoterapia, que se manifestou no círculo mediúnico lá da Casa da Sopa, porque é o que acontece de vez em quando com um palestrante espírita que é chato, tipo eu, né, que fico falando muita coisa profunda e às vezes a gente começa viajando. Então de vez em quando alguém dorme e eu fico feliz, porque a pessoa, melhor dormir na minha palestra do que utilizar um Rivotril, né? Então assim ok, então assim quando a pessoa dorme, isso era tranquilo, isso é um senso comum lá da Casa da Sopa. Essa revelação acontece inclusive nos círculos mediúnicos. O espírito daquele indivíduo que está em sofrimento é levado para poder ser tratado dentro do centro espírita. Então eles consideram isso também como fluidoterapia, né? Só que essa grandiosidade, dentro do contexto de ciências e saúde, não existe sendo pormenorizada, esmiuçada nas pesquisas médicas. Então ela teve que criar um capítulo especial para falar sobre fluidoterapia. E ela encontrou, num grupo de pesquisa do Rio de Janeiro, senhoreado pela professora Madel Luz, o que eles chamavam de racionalidade em saúde. Racionalidade em saúde é como se fosse a estrutura que cada uma das medicinas que existe no mundo tem e que faz com que cada medicina seja muito particular. Por exemplo, a medicina tradicional chinesa tem um tipo de racionalidade em saúde, a medicina antroposófica tem um tipo de racionalidade de saúde muito próprio, né? A homeopatia, cada uma delas tem uma forma de enxergar o mundo, de enxergar o corpo humano, de enxergar o homem, de enxergar como funciona esse corpo humano, que a gente chama de fisiologia, de enxergar como esse corpo adoece, que a gente chama de patologia, e de enxergar como a gente pode conduzir esse corpo ao que eles chamam, cada um que chama de saúde, que é a terapêutica, né? Então, toda essa estrutura de enxergar uma realidade, né? A doutora Madel Luz entendeu que era a categoria racionalidade em saúde. O que foi que a Lígia fez? Pegou essa racionalidade de saúde e disse assim: a fluidoterapia espírita, cujo precursor é o magnetismo animal de Mesmer, mas depois foi mais além, ela é uma racionalidade em saúde e ela pode se apresentar como tendo todas as estruturas possíveis dessa racionalidade. Ela tem uma cosmovisão própria, ela tem uma forma de enxergar o homem, uma forma de entender como é que funciona o corpo humano, uma forma de entender como adoece o corpo humano e uma forma de tentar resgatar o corpo humano para o equilíbrio. E que vai envolver categorias fundamentais para poder entender esse processo de adoecimento e retorno à saúde. E ela foi investigar, ó. Concepção de fluidoterapia, a doutrina de saúde, fluidos, aí ela teve que falar o que eram os fluidos, a anatomia dos corpos sutis do espírito, que é como o espiritismo vai contribuir para a compreensão desse universo da saúde, né? O processo terapêutico da fluidoterapia, o pensamento como potência anímica, a vontade como força motriz do pensamento, fé, elemento mobilizador da vontade do pensamento, as formas de transmissão fluídica. Percebe? Então assim, a Lígia ela chega até aí, mas tudo começou dela. E aí ela, em produzindo esse conhecimento junto com todo mundo da Casa da Sopa, né, em círculos reflexivos, elaborando e tal, eles elaboraram isso juntos. Então se você for analisar o texto dela, vão ser tudo uma construção entre os autores que ela pesquisa e as falas dos indivíduos que participam desse acolhimento na Casa da Sopa. Certo? Então essa é a cereja do bolo. Então eu acho que assim, o que eu queria mostrar era exatamente isso, assim, algumas perspectivas de trabalho. Eu estou situado principalmente no campo qualitativo, né? Se vocês quiserem saber mais profundamente sobre o que é qualitativo, a gente pode dialogar, né? Existe toda uma discussão a respeito disso. Tentei mostrar para vocês esse pano de fundo, essa argamassa que permite que eu diga que uma pesquisa pode ser espírita, né? E acabei mostrando para vocês alguns rumos do que a pesquisa espírita pode ser e como ela pode acontecer dentro desse contexto acadêmico, né? Situado principalmente aqui, eu trouxe nesse viés muito da saúde, né? Espero que vocês tenham compreendido. Se não, estou aberto à possibilidade de diálogo sempre. E muito obrigado pela atenção.